Bom dia, graça e paz, shalom, shalom. Hoje é 22 de setembro de 2023 e nós queremos falar nesta manhã sobre a destruição futura, para a nossa reflexão. Quando nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 2, fala assim que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então percebemos que a terra era um caos e Deus colocou ordem nesse caos. E assim Deus formou a terra, o nosso habitat. Agora nós vamos dar um salto lá para o livro de Jeremias. Jeremias no capítulo 4, a partir do versículo 23, livro do profeta Jeremias, ele diz assim: olhei para a terra. Está com um probleminha aqui no vídeo, mas nós vamos acertar, Diz, olhei para a terra, e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e eles não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todas as colunas estremeciam. Olhei, e eis que não havia ninguém. E todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto. E todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente. Por isso a terra pranteará, e os céus lá em cima escurecerão, porque falei, resolvi, não mudo de ideia e nem volto atrás. Aqui fala mais especificamente, Ele aponta para o dia do Senhor, um dia específico, em que não será nem noite e nem dia, Por que nós falamos, eu falo isso nessa manhã? Por causa da dureza do coração do homem. O homem tem procurado viver independente de Deus. Isto é um perigo, quando todos nós deveríamos viver sob a dependência de Deus. E o homem, com essa sua atitude, com essa rebeldia, ele tem colhido para si as consequências das suas próprias escolhas. O homem tem procurado se afastar de Deus. O homem tem procurado dirigir os seus próprios passos. O homem, e quando digo homem, eu falo de maneira genérica, tanto o homem quanto a mulher, ele tem se revoltado contra Deus, não tem aceitado as suas orientações que constam aqui desse livro sagrado, que é a palavra dele, que ele deixou para que, por meio desta sua palavra, nós pudéssemos ter vida abundante, pudéssemos assim estar caminhando com o Senhor, em obediência, em temor servil. Mas não, o homem se rebelou. Dia após dia, o homem tem se levantado contra os princípios sagrados da palavra de Deus. O homem tem matado, tem roubado, tem tirado vida, tem cobiçado,
O homem tem invertido, né, a relação normal do homem com relação à procriação, com relação ao afeto, com relação ao amor atribuído de um homem para com a mulher e de uma mulher para com o homem. Eles, né, os homens, têm se inflamado nos seus próprios desejos. E isso em afronta à palavra de Deus. O homem tem procurado matar a vida no próprio útero da mulher, por intermédio do aborto. E são séries e séries de outras situações, de outros valores da civilização judaico-cristã, em que o homem tem tem declarado uma verdadeira guerra, fazendo do que é certo uma coisa como se fosse errada. Então o homem tem abandonado aquilo que Deus estabeleceu para ele viver e ser próspero. E ele tem colhido, né, por meio dessa atitude, as consequências danosas, tanto na vida material quanto na vida espiritual, que nós temos observado nos dias de hoje. Então Deus propôs já, por meio da sua presciência, né, que Deus além de ser onisciente, ele é presciente, né, que ele já sabe aquilo que vai acontecer no futuro. Então a batalha deste homem e dessa mulher já é inglória. O homem está lutando uma guerra perdida. Como pode a criatura fazer guerra contra o Criador? Vai ser destruído. Aí o profeta se dirige para Jerusalém e para todo o Judá, dizendo, né, e nós devemos tomar esse princípio para nós. Dei uma volta pelas ruas de Jerusalém, né, capítulo 5, do início. Olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acham alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Veja o tamanho da rebeldia do povo. Haviam se afastado completamente do Senhor. Haviam se afastado completamente do Senhor. Então Deus sempre avisa o seu povo. Deus tem avisado. Assim como Deus avisava Jerusalém, todo Israel e todo Judá, Deus sempre enviava os seus profetas para trazer o povo de volta para o seu caminho. Mas o povo não queria. Inclusive, muitos desses profetas eram assassinados pelo próprio povo, inclusive pela liderança. E hoje também, né? Deus tem avisado. Inúmeros falsos profetas nos dias de hoje, que querem ficar ricos por meio do Evangelho da Graça. E estes arregimentam após si inúmeros rebanhos. Todos serão perdidos, inclusive esses líderes, serão destruídos. Não sou eu que falo, é a palavra que está falando. Mas Deus sempre avisa para reconduzir o povo de volta para o seu caminho.
porque Deus tem levantado verdadeiros profetas do Senhor. Temos que dar atenção ao aviso de Deus, né? No capítulo 5, ainda no versículo 20 em diante, diz assim, né, do profeta Jeremias, diz assim: anuncie isto na casa de Jacó e façam uma proclamação em Judá, dizendo: escute agora isto, povo tolo e sem entendimento. Vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Por que não me temem? Diz o Senhor. Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu que pus a areia como limite do mar. E aí ele vai falando, né? Do seu poder, da sua grandiosidade. No versículo 23, para a gente encurtar, não ficar muito longo o nosso vídeo, né? Ele diz assim: mas este povo tem um coração teimoso e rebelde. Desviaram-se e se foram. Em seu coração não dizem: temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita. As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas, e os seus pecados afastaram de vocês o bem. Porque no meio do meu povo se encontram ímpios que andam espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles preparam armadilhas e prendem os homens, como uma gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. E por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados e não há limites para as suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? E depois, lá no capítulo 6, já no versículo 8, diz assim: aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me afaste de você, para que eu não a torne em desolação e terra não habitada. Então, tudo que nós vemos que está acontecendo nos dias de hoje, essa rebeldia, né? Essa guerra declarada do homem contra Deus, só tem um destino: é a destruição. O próprio homem vai se autodestruir. Ele vai se autodestruir. Porque ele é rebelde, ele é contumaz. Ele quer fazer as coisas do jeito dele e não do jeito que Deus manda. Não é? O homem é, por natureza, as autoridades que nós vemos, as injustiças praticadas nos dias de hoje, as inversões de valores, né? A opressão, a negação do direito do menos favorecido, todas essas coisas trará juízo e consequência de Deus. A gente ouve muito na Agenda 2030 da ONU, né? Do reset, né, que eles pretendem fazer para começar tudo de novo. Eu digo que esse reset, ou reset, né, do jeito que o homem pensa que vai conseguir, ele não vai conseguir. Porque o único reset que vai dar certo é o reset de Deus. Porque Deus vai pesar a mão e vai destruir, né? E esse mundo vai virar um caos de novo, conforme nós lemos, né, aqui em Jeremias, né, sobre a destruição futura. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, nós vimos que a terra era sem forma e vazia, e Deus colocou ordem no caos. Mas agora, por causa do pecado do homem, vai acontecer o seguinte, conforme disse o profeta Jeremias: olhei para a terra
e eis que ela estava sem forma e vazia, né? Olhei para os céus e eles não tinham luz. Então, o homem está destruindo a terra, né? E isto vem do Senhor, por causa da rebeldia do homem, né? Isto vem do Senhor por causa da rebeldia do homem. Então, o homem novamente está tornando a terra um caos. Não é porque os globalistas estão preocupados com o meio ambiente, né? Eles são preocupados com o meio ambiente, mas para favorecer eles, né? Então, a pirâmide, a classe média está desaparecendo, só tem o topo e a base. Quem está no topo pode tudo, quem está na base não pode nada, né? E mesmo com essa pseudo-preocupação de cuidar do meio ambiente, é lógico que nós temos que cuidar do meio ambiente para que nós possamos viver melhor. Isso é óbvio, mas só que a intenção deles é maligna, né? Eles querem fazer isso, mas excluir Deus do negócio. Então eles estão colhendo para si a ira divina, né? Eles estão fazendo que a terra se torne um caos novamente. E o cenário está sendo preparado para isso, para o grande dia da ira do Senhor, que a Bíblia denomina de dia do Senhor. Depois a batalha do grande Armagedon. Aí não é o homem que vai dar o reset mundial, mas aí vai ser Deus, né? Resetando o mundo. E para estabelecer o seu governo teocrático sobre toda a terra, em que todas as nações terão que vir anualmente adorar o Senhor no Monte Sião, em Jerusalém. Não é isso? Vamos pensar nesse assunto. Já estamos com 17 minutos, vamos encerrar por aqui, porque senão o vídeo vai embora, né? Se alonga. Gostaria eu de fazer um vídeo só de 8 minutos, mas às vezes não dá, né? Então que Deus abençoe a todos, tenha uma excelente tarde. Shalom, shalom.